Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 1 e o tema da aula de hoje é Guerra Fria. Então, Guerra Fria vai de 1945 a 1991, beleza? Segundo alguns historiadores. Então, a Guerra Fria foi um conflito político-ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Foi uma guerra em que as principais potências não lutaram diretamente, porém lutaram por zonas de influência. Ou seja, eles ajudavam alguns países que estavam em processo de independência, ajudavam um lado que era mais favorável à sua ideologia, e os lados que eram pró-Estados Unidos, ou seja, pró-capitalismo, e o lado que era pró-socialismo, ou seja, pró-União Soviética, no mesmo país, eles lutavam entre si com a ajuda e o financiamento tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. O lado que saísse vencedor iria governar aquele país que acabou de ser independente e seria ou alinhado ao bloco da União Soviética ou alinhado ao bloco dos Estados Unidos, beleza? Então, por isso que se chama Guerra Fria, já que as duas potências nunca lutaram diretamente uma com a outra, já que ambas possuíam um grande arsenal bélico e caso elas lutassem diretamente, pelo fato de eles terem várias bombas nucleares, iria causar um estrago muito grande. Então ambas potências não queriam isso, beleza? Então eles brigavam indiretamente pelas zonas de influência dos países que estavam se tornando independentes, beleza? Após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos entrar no tema. Então brigaram pela hegemonia mundial através da criação de blocos militares. A OTAN, que era o bloco do Ocidente, né? Dos principais países europeus, mais Estados Unidos. Pessoal, então aqui de um lado nós temos a OTAN, em que qualquer agressão a qualquer um de seus membros era considerado uma agressão a todo o bloco, e devido à criação da OTAN, o lado soviético criou o Pacto de Varsóvia. E nós temos o Pacto de Varsóvia, que foi um tratado de aliança militar entre seus países membros, beleza? Muito parecido com a OTAN, em que qualquer ataque a um desses países seria um ataque a todo o bloco. E também legalizou na prática a presença militar da União Soviética em cada um dos países membros. Aqui nós temos os países da OTAN, né, que foram alinhados em 1945 em laranja, em amarelo em 1952, em verde em 1955 e em azul em 1982, que seria o caso aqui da Espanha, em azul mais marinho, beleza? Os outros países foram depois do contexto de Guerra Fria, então nem vamos citar, né? Que foram incluídos em 1999, no caso da Polônia, República Tcheca e Hungria, em 2004 no caso da Estônia, Letônia e Lituânia, a Eslováquia, a Romênia e a Bulgária, beleza? Aqui no contexto da Guerra Fria nós também temos a Cortina de Ferro. Então, Cortina de Ferro é uma expressão para designar a divisão política e ideológica da Europa, beleza? Então, Cortina de Ferro foi uma expressão para designar a divisão da Europa devido às suas zonas de influência, no caso oriental aqui influenciado pelo socialismo, né, liderados pela União Soviética, e no caso ocidental pelo capitalismo liderado pelos Estados Unidos, beleza? E aqui nós temos a divisão da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, cada região ficou sobre área de influência do país que estava naquela época, beleza? Então aqui ficou os exércitos da União Soviética, aqui ficou os exércitos
da Inglaterra, aqui ficou o exército francês e aqui ficou o exército americano, beleza? E devido a esse fato, após a Segunda Guerra Mundial, esse lado aqui ficou com a União Soviética, já que os exércitos dela já estavam aqui, e este lado aqui ficou com o lado ocidental, o lado capitalista, beleza? Já que essa região aqui estava dominado pelos países que tinham a ideologia capitalista, que no caso eram a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, beleza? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ficou dividida, um lado sendo socialista e outro lado sendo capitalista. E posteriormente foi criado o Muro de Berlim, que só dividia a cidade de Berlim, não dividia o resto da Alemanha. Não foi criado um muro na Alemanha inteira dividindo o lado capitalista do lado socialista, e sim apenas um muro na cidade de Berlim. Pessoal, então voltando um pouco agora. Então os Estados Unidos e a União Soviética brigaram através de propaganda ideológica nas Olimpíadas, na corrida espacial, no cinema, na literatura, entre outros. Através da implementação de seus regimes nos países em processo de independência, e nunca houve conflito direto, pois ambos possuíam amplo arsenal atômico. Pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava completamente destruída. Então, o que os Estados Unidos fez para que os países europeus se desenvolvessem? Foi criado o Plano Marshall, que foi uma ajuda financeira para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, e os Estados Unidos também ajudou alguns países da Ásia a se desenvolverem e a se reconstruírem após a Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de Plano Colombo, beleza? Essa ajuda financeira visando a reconstrução dos países asiáticos após a Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética, em contrapartida, fez o Comecon, que foi o Conselho para Assistência Econômica Mútua, e que visava a integração econômica dos países socialistas. Pessoal, só um outro detalhe, né? Por que os Estados Unidos ajudaram economicamente a Europa e alguns países da Ásia a se reconstruírem após a Segunda Guerra Mundial? O objetivo era bem claro, era evitar que esses países se tornassem socialistas, beleza? Então eles ajudaram esses países a se reerguerem para que eles ficassem sobre a influência do capitalismo e, consequentemente, do bloco americano, beleza? Então, por isso que os Estados Unidos ajudou alguns países europeus, como França, Inglaterra, Itália, a própria Alemanha Ocidental, e alguns países asiáticos, como o Japão, para eles se reconstruírem após a Segunda Guerra Mundial e, assim, ficarem no bloco capitalista, beleza? Pessoal, agora que a gente já viu um pouco sobre a Guerra Fria, vamos estudar um pouco sobre capitalismo e socialismo. Capitalismo. Existem duas classes sociais, os burgueses e os proletariados. Os fundamentos principais são a empresa privada, a liberdade de mercado e a mais-valia. Pessoal, o conceito de mais-valia vai ser mais bem explicado em uma aula de história, mas só para a gente entender. Vamos pensar no seguinte: o dono de uma fábrica contrata um funcionário. Vamos supor que o funcionário produz sapato. Ele sozinho produz um sapato, beleza? Sapato artesanal. Então o patrão compra tudo, compra todos os materiais necessários para fabricar um sapato e o funcionário vai lá e só fabrica o sapato. Vamos supor que o dono vendeu um sapato a R$50 e que ele pague para o funcionário fabricar um sapato R$20, beleza? Então o funcionário ganha R$20 para fabricar um sapato e o dono da empresa vende o sapato a R$50.
Vamos supor que R$ 10 seria o dinheiro gasto com os materiais e tudo necessário para produzir o sapato. Então nós temos que o patrão vende o sapato por R$ 50, paga 20 para o funcionário e mais R$ 10 para a confecção do sapato, né? Materiais, energia elétrica, o preço da fábrica e tudo mais. Então esses R$ 20 que sobrou, que ele ganhou, que é o lucro dele, é conhecido como mais-valia, beleza? Que é o dinheiro ganhado em cima do funcionário, beleza? Pessoal, nós temos que a empresa procura lucro, segurança e poder, e hoje algumas são mais poderosas que nações, beleza? Nós podemos citar, por exemplo, a Microsoft, a Coca-Cola, o Walmart, o McDonald's, entre outros. No capitalismo sempre haverá necessidade de desemprego, ou seja, sempre haverá necessidade de um exército de reserva, já que quanto mais gente desempregada tiver, isso faz com que os salários também fiquem mais baixos, beleza? Pois quando há muito desemprego, as pessoas costumam pedir menos demissão e também costumam exigir menos condições de trabalho e maiores salários. O Estado assume a função de controle das regras do mercado e tenta distribuir riquezas, beleza? Pessoal, isso daí é tudo no plano das ideias. Porque no plano das ideias, o imposto seria uma tentativa do governo distribuir riquezas, ou sendo, dando boas escolas, dando bons hospitais, dando bons meios de transporte, tentando criar uma sociedade mais igualitária, beleza? Já que se o governo der boas condições para o desenvolvimento do ser humano, ele vai conseguir se desenvolver como pessoa e vai conseguir gerar mais riqueza que poderia ser distribuído para mais pessoas que estão passando por necessidades e que precisaria se desenvolver, criar novas habilidades para poder concorrer no mercado de trabalho, beleza? Ou seja, seria o Estado ensinando a pescar e não dando peixe, beleza? Lógico, a princípio precisaria dar um peixe até que ocorra o processo em que a pessoa adquira o conhecimento dela mesma, construir um barco e dela mesma aprender a pescar e pegar seus próprios peixes e conseguir o autodesenvolvimento, beleza? Então aí, essa daí seria no plano das ideias O que era para ser a função do Estado e do governo, beleza? A gente sabe que na prática não acontece bem isso, mas no plano das ideias era para ser isso. Socialismo. Ausência de classes sociais, existência de apenas um partido político. Tenta trazer a justiça entre os homens no plano do trabalho, da educação, da moradia, etc. Ausência de grande parte da propriedade privada dos meios de produção e troca. O Estado controla a economia, que é planificada, e a política. A ausência de religião. Pessoal, aqui no socialismo, a ideia seria dar o peixe, beleza? Dar o peixe. Então, no socialismo, é o Estado que fala onde a pessoa vai trabalhar, o que a pessoa vai vestir e o que a pessoa vai ter de alimento, beleza? Ela não lida bem com as individualidades de cada pessoa. Então isso daí seria uma das partes do socialismo que não agrada muita gente. Mas assim, a coisa mais difícil para o socialismo dar certo, pessoal, é que se o Estado controla toda a economia, ela acaba com um negócio chamado preço, beleza? E acabando com um negócio chamado preço, meio que acaba com um negócio chamado oferta e procura, beleza? Já que, por exemplo, se o Estado controla toda a economia e planifica ela, então como o Estado vai distribuir alimentos?
é muito complicado. Então, ele vai dar, por exemplo, 2 tomates para cada família? E se a família que ele der tomate não gosta de tomate? E o Estado vai dar, por exemplo, 1 cacho de banana para cada família? E se a família não gosta de comer bananas? Então, as famílias que não gostam de tomate vão ter que trocar o tomate trocar com outra família que gosta de tomate, mas não gosta de banana. Aí eles teriam que fazer trocas entre elas. Isso daí seria meio que a ideia do capitalismo, beleza? O capitalismo primitivo. Então, essa planificação da economia é muito complicada de ser feita, beleza? Por isso é muito difícil também de dar certo. Então a noção de preço também não existe no socialismo. Isso pode criar um mercado paralelo, beleza? Por exemplo, um mercado paralelo no nosso exemplo da venda de tomates ou no caso da venda de bananas, beleza? Então assim, o socialismo, na teoria, ela prega ideias muito bonitas, mas na prática é muito difícil de ser conseguida, beleza? Então o socialismo aí tenta trazer a justiça entre os homens, todos os homens são iguais, tenta dar uma educação igual para todo mundo, tenta dar uma moradia melhor para todo mundo. Só que na prática isso é muito difícil de ser feito, beleza? Então isso aí seriam umas críticas à ideia do socialismo. Qual seria a crítica à ideia do capitalismo? Seria a superexploração do trabalhador. Ou seja, quando a mais-valia é máxima, né? O patrão ganha muito e o funcionário ganha pouco. Como é no caso da China, beleza? Só que no caso da China, a gente tem meio que um viés aí. Porque o que acontece? O patrão ganha sim em cima do funcionário, em cima dos trabalhadores chineses, que em muitos casos eles podem até ser escravizados, né? Há casos, os donos da empresa ganham muito em cima do funcionário chinês, já que o funcionário chinês ganha muito pouco e tem péssimas condições de trabalho. Porém, os produtos chineses são muito baratos. Então, é meio que a pessoa que compra o produto chinês sabe que o funcionário chinês está sendo explorado, porém continua comprando o produto chinês porque ele consegue com esse produto um preço mais acessível, beleza? Então no caso aí seria o patrão sendo beneficiado, o comprador sendo beneficiado, porém a pessoa que fabrica o produto não está sendo beneficiado a princípio, beleza? Mas assim, a longo prazo não dá para prever o futuro, né? Então, a longo prazo, ou o funcionário chinês vai continuar sendo explorado, vai tendo suas condições de trabalho cada vez mais degeneradas, ou elas vão melhorando aos poucos, beleza? No Japão e em alguns países do Sudeste Asiático, aconteceu o mesmo processo. A mão de obra era super explorada e com o tempo ela foi ganhando um pouquinho mais e tendo um padrão de vida um pouco melhor, beleza? E hoje alguns países da Ásia e do Sudeste Asiático têm um padrão de vida comparado a de um americano ou a de um europeu, beleza? Então, na China, por enquanto, é uma incógnita no que vai acontecer. Ou o funcionário vai continuar sendo explorado, ou ele vai ter o padrão de vida sendo melhorado aos poucos. Pessoal, então as causas do fim da União Soviética. Não participou da Revolução Técnico-Científica, o que deixou obsoleto o sistema. Pessoal, é só a gente perceber então em casa o quanto um computador facilita a vida de uma pessoa. Ou mesmo um celular. Então imagina um país que não participou da Revolução Técnico-Científica. Ou seja, um país que não se beneficiou das novas tecnologias que estavam surgindo. No caso, informática, robótica, nanotecnologia, entre outros. Era muito burocratizado, o que tornava muito lenta a tomada de decisões. Então, assim, se alguma coisa desse errado em uma empresa socialista, ou mesmo em uma empresa estatal,
Por exemplo, no caso do Brasil, assim. Então, se alguma coisa der errado, eles vão ter que falar com o chefe deles vão ter que falar com o chefe superior, e nesse caso, às vezes, teria que ir para o chefe do município, o chefe do estado, até o chefe... Então, assim, o sistema era muito burocratizado, o que tornava muito lenta a tomada de decisões. Então, é só a gente fazer uma comparação entre uma escola pública e uma escola particular, por exemplo. Se na escola pública há um vidro quebrado, há toda uma burocracia para repor o vidro. Ou se tiver uma privada que está sem um assento, também há toda uma burocracia para repor o assento, beleza? Já na escola privada não tem tanta essa burocracia. Então, se tiver um vidro quebrado, é muito mais fácil de repor ele, beleza? Se tiver uma privada sem um assento, também é muito mais fácil repor, beleza? Já que não tem tanta essa burocracia. No caso da escola privada, o próprio dono da empresa repõe ela, ou algum funcionário administrativo. Já no caso da escola pública, é muito mais complicado, por causa do seguinte: o assento está quebrado, quer dizer, a privada está sem o assento, ou o vidro quebrou. Eles precisam saber de quem eles vão comprar o vidro, ou de quem eles vão comprar o assento sanitário, como eles vão comprar o vidro, como eles vão comprar o assento sanitário e quanto que eles vão gastar. Ou seja, são coisas simples, mas que quando a gente tem que colocar tudo no papel, por quê, como, de que tamanho, torna o processo muito lento, beleza? Vai comprar direto de uma empresa, vai fazer uma licitação, como que vai ser feito? Então isso torna o processo muito lento. Nós temos que não havia liberdade de expressão nos países socialistas, ou seja, qualquer pessoa que falasse contra o sistema poderia ser duramente repreendido. O sistema não atendia às necessidades da população, principalmente de consumo. Ou seja, os países da União Soviética viam que a União Soviética estavam gastando muito com a corrida espacial e muito com a corrida armamentista. Ou seja, a população da União Soviética via que a União Soviética estava conseguindo levar o homem ao espaço, porém não havia produtos básicos de consumo para ela, beleza? Então isso gerava um pouco de descontentamento na população. Então havia altos gastos com a corrida espacial e com a corrida armamentista, e as empresas não davam lucro. Havia ausência de amplo comércio exterior, beleza? Pessoal, então de 1985 a 1991, a União Soviética tentou uma reestruturação tanto política quanto econômica, beleza? Essa época ficou conhecida como Era de Gorbachev. Então nós temos que Gorbachev implantou a Glasnost, que seria transparência em russo, e Perestroika, que seria reestruturação em russo. A primeira visando uma abertura política e a segunda visando uma abertura econômica, e dando mais liberdade de expressão para a população, beleza? Então, o que Gorbachev fez? Ele acabou mexendo com os privilégios da burocracia. Então, seria a mesma coisa que um presidente tentasse mexer com os privilégios dos políticos. Lógico que ele seria derrubado, né? Então, Gorbachev, quando mexeu com os privilégios da burocracia, meio que tentaram derrubar ele. E outra coisa que Gorbachev fez foi plebiscitos em que a população votava ou a favor da continuação do regime socialista ou contra a manutenção do regime. Então a população decidiu
acabar com o regime socialista, beleza? Então aí as duas coisas que fizeram com que o socialismo acabasse, né, além de todas aquelas outras insatisfações, que foram as medidas de Gorbachev, né, que foi a transparência e a reestruturação, e ambas, ao invés de ajudar o regime a se reinventar, ajudou o regime a acabar, beleza? Então, de 1989 a 1991 foi o fim da Cortina de Ferro, ocorrendo a transição do bloco socialista europeu para o capitalismo. De 1989 a 1990 ocorreu a queda do Muro de Berlim e a unificação das Alemanhas. Pessoal, então dos países socialistas que restaram, nós temos o Vietnã e a China que abriram seus mercados. Cuba começa a dar seus primeiros passos em direção ao capitalismo. Nós temos a Coreia do Norte que se mantém completamente fechada. E nós temos a Venezuela, que está, por assim dizer, cada vez pior. Uma crise social, política e econômica. Mas a Venezuela a gente vai dar um enfoque mais pra frente, beleza? Pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente aprender melhor o que a gente acabou de ver durante a aula. Então, o exercício 1 diz o seguinte: em qual contexto histórico surgiu a Guerra Fria? Então, vamos para as alternativas. A. No final da Primeira Guerra Mundial, quando ocorreu a expansão do socialismo para quase todos os países da América. Errado. A Guerra Fria surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Vamos para a alternativa B. No momento seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos e União Soviética entraram em disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. Então a alternativa B parece ser a mais correta até o momento. C. No final da década de 80, com a crise do socialismo no leste europeu. Errado. A Guerra Fria surgiu após a Segunda Guerra Mundial, sendo que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então a alternativa C, errada. Alternativa D. No começo do século XX, com o rápido crescimento industrial e tecnológico da União Soviética e dos Estados Unidos. Errado, né? Começo do século XX se inicia em 1901. Beleza? Então, a alternativa D também está errada. Então, a resposta da questão é a alternativa B. No momento seguinte ao final da Segunda Guerra Mundial, quando Estados Unidos e a União Soviética entraram em disputa mundial pela hegemonia militar, política e econômica. Exercício 2. Quais os dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria? Então, de um lado nós tínhamos o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e do outro lado nós tínhamos o socialismo liderado pela União Soviética. Então nós temos aí que a melhor alternativa seria a alternativa D, socialismo e capitalismo. Exercício 3. Qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão Guerra Fria? Pessoal, o nome Guerra Fria é devido ao fato da União Soviética e os Estados Unidos nunca terem entrado em conflito direto durante o período. Beleza? Então vamos agora para as alternativas. Alternativa A: guerra entre Estados Unidos e União Soviética, onde as batalhas ocorreram em áreas de clima frio. Não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, beleza? Por isso que o nome desse período é Guerra Fria. Então, alternativa A, errada. B. Guerra ocorrida na década de 1950 entre Estados Unidos e União Soviética, em que ocorreu o uso de armas nucleares. Também, alternativa B, errada. Não houve conflito direto entre as duas potências da época, Estados Unidos e União Soviética. C. Disputa ideológica entre os Estados Unidos, capitalismo, e a União Soviética, socialismo, sem guerras de fato
ou seja, sem embate militar direto entre os dois países. Então, a melhor alternativa é a alternativa C. Vamos agora ver a alternativa D. Disputa ideológica entre Alemanha e Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Errado, foi uma disputa ideológica entre União Soviética e Estados Unidos no período que vai após a Segunda Guerra Mundial, entre 1945 até 1991 aproximadamente, beleza? Então, melhor alternativa C. Exercício 4. Quais os dois blocos militares que se formaram durante a Guerra Fria e quais países os lideraram? Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Então, nós temos aí que a melhor alternativa é a alternativa A. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e Pacto de Varsóvia, liderada pela União Soviética. Exercício 5. Um dos símbolos da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. Qual das alternativas abaixo explica a existência desse muro? A. O Muro de Berlim foi construído na década de 1940 para impedir a invasão da capital alemã pelo exército aliado. Errado, o Muro de Berlim não foi construído na década de 40 e também não visava impedir que o exército aliado invadisse a capital alemã. B. O Muro de Berlim foi uma linha imaginária para dividir as duas Alemanhas, uma socialista e outra capitalista. Errado também. O Muro de Berlim não foi uma linha imaginária, foi um muro construído de verdade. Ele realmente existiu. C. Em 1961 foi construído o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. Verdade. Então a melhor alternativa é a alternativa C. D. O Muro de Berlim foi construído com financiamento soviético ao redor da cidade para proteger a capital alemã da influência capitalista. O muro foi construído com financiamento soviético, porém o muro foi construído dividindo a cidade de Berlim em duas, beleza? Então o muro não foi construído ao redor da cidade. Então a alternativa D é errada. Então, a melhor alternativa é a alternativa C. Em 1961, foi construído o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. Pessoal, só uma curiosidade, após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi dividida em uma parte capitalista e outra socialista, a princípio, muitas pessoas da parte capitalista iam para a parte socialista, por causa que na parte socialista eles teriam uma casa, teriam alguns benefícios fornecidos pelo governo. Com o desenvolvimento da Alemanha e a reconstrução da parte capitalista, aí ocorreu o oposto. As pessoas da parte socialista queriam ir para a parte capitalista. Daí que a parte socialista, a parte sob influência da União Soviética, resolveu construir o Muro de Berlim para evitar que as pessoas que viviam na parte socialista fossem para a parte capitalista, beleza? E outra curiosidade é que o muro foi apenas construído na cidade de Berlim, não foi construído na Alemanha inteira, beleza? Daí o nome Muro de Berlim. 6. Com a subida de Gorbachev ao poder em 1985, a União Soviética iniciou a renovação de seus quadros dirigentes e pôs em prática a reformulação da legislação eleitoral, da administração popular e da economia. Das reformas a que o texto se refere, surgiu a Glasnost. Então nós temos que a melhor alternativa seria a alternativa C, uma política
de abertura traduzida na campanha contra a corrupção e ineficácia administrativa, maior liberdade política, econômica e cultural. 7. O declínio da Guerra Fria no mundo contemporâneo é expresso corretamente no... Pessoal, o que marca simbolicamente como o final da Guerra Fria foi, de fato, a queda do Muro de Berlim, beleza? Então, melhor alternativa D, queda do Muro de Berlim. Embora a alternativa A apresente um pouco do porquê houve o declínio da Guerra Fria, né, que foi o fracasso na política da Glasnost e da Perestroika na União Soviética, o símbolo do fim da Guerra Fria, de fato, é a queda do Muro de Berlim. Exercício 8. Marque a opção que apresenta um acontecimento relacionado com as origens da Guerra Fria. Pessoal, quando ele fala as origens da Guerra Fria, a gente tem que lembrar que a Guerra Fria se iniciou após a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial termina em 1945. Então ele quer uma opção relacionada ao início da Guerra Fria. Então nós temos aqui que a melhor alternativa seria a alternativa C, criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, que ocorreu em 1949. Beleza? As outras alternativas apresentam fatos ocorridos durante a Guerra Fria, porém não no seu início, beleza? Então nós temos melhor alternativa C. Já que a construção do Muro de Berlim, a intervenção militar norte-americana no conflito do Vietnã, a eclosão da crise dos mísseis em Cuba e a invasão da Baía dos Porcos realmente ocorreram, porém não no início da Guerra Fria. 9. É lógico que os Estados Unidos devem fazer o que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal do mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz. Plano Marshall. O Plano Marshall se constituiu na principal meta da política externa norte-americana, que era pacificar o Extremo Oriente. Errado. O Plano Marshall foi um plano econômico que ajudava financeiramente a reconstrução de alguns países da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? B. Em um projeto de ajuda industrial aos países da América Latina. Errado. C. Num importante instrumento de expansão do comunismo na Europa. Errado. O Plano Marshall visava impedir a expansão do comunismo na Europa. D. Na definição da política externa isolacionista dos Estados Unidos, paralela à montagem do complexo industrial militar. D. Errado também. Os Estados Unidos visavam ajudar a Europa a se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial para impedir o avanço do socialismo e também, quando a Europa se reconstruísse, os Estados Unidos poderiam fazer comércio com ela, beleza? E nenhum dos meios de penetração dos capitais norte-americanos nas economias europeias. Verdade. Então, a melhor alternativa é, beleza? Então, os Estados Unidos iriam ajudar a Europa e também ganharam dinheiro ajudando a Europa, beleza? E impediam também o avanço do socialismo. Então, para os Estados Unidos, era benéfico ajudar a Europa, já que, ajudando a Europa, eles iriam lucrar com isso posteriormente. 10. As duas últimas décadas do século XX assistiram à desmontagem do estado do bem-estar social, welfare state, expressão que se refere
Então nós temos aí que a melhor alternativa seria a alternativa B, ao Estado que garante a todos os cidadãos como direito político, renda mínima, alimentação, saúde, habitação e educação. Pessoal, como surgiu o welfare state nos países capitalistas? Nós sabemos que no socialismo o Estado tem obrigação de dar para os seus habitantes as condições mínimas de vida, beleza? Então, o welfare state no mundo capitalista surgiu como uma resposta a essas benesses que são dadas à população nos países socialistas, beleza? Então, se o socialismo foi bom para as pessoas que moravam nos países socialistas, foi ainda melhor para a população que vivia nos países capitalistas desenvolvidos, beleza? Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, entre outros. Porque surgiu o welfare state nesses países capitalistas, em que o governo fornecia renda mínima, alimentação, saúde, habitação e educação para a população, beleza? Principalmente aqueles que não conseguiam isso ou tinham muita dificuldade de ter isso através do trabalho, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa B. Nos países em desenvolvimento, também surge, por assim dizer, um welfare state. Porém, nesses países em desenvolvimento, o governo não consegue dar tão bem essa renda mínima, essa alimentação, o direito à saúde, o direito à habitação e o direito à educação, quanto nos países que já são desenvolvidos, beleza? Então, melhor alternativa, alternativa B. 11. Durante o período da Guerra Fria, o cenário internacional foi marcado. Então, melhor alternativa, alternativa B. Pela bipolarização do poder mundial envolvendo as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos da América. Vamos ver as outras alternativas. A. Pela expansão de regimes comunistas no interior da América Latina e pela Europa Ocidental. Errado. Durante a Guerra Fria, o único país socialista da América Latina foi Cuba. E não se deu pela expansão da Europa Ocidental, beleza? Já que a Europa Ocidental, a maioria dos países são capitalistas. C. Pela militarização da Alemanha a despeito das decisões das conferências de Yalta e Potsdam. A Alemanha não pôde se remilitarizar logo após a Segunda Guerra Mundial, beleza? Já que os países vencedores da Segunda Guerra Mundial tinham medo que ocorresse igual ao fim da Primeira Guerra Mundial, em que a Alemanha se militarizou e com isso ocorreu a Segunda Guerra Mundial. D. Pela polarização do mundo em dois blocos compostos por União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e França contra Alemanha, Itália e Japão. Errado também. A polarização se deu em dois blocos, um capitalista liderado pelos Estados Unidos e outro socialista liderado pela União Soviética. O que eles falam aí de União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e França são os países que estavam no grupo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, enquanto que Alemanha, Itália e Japão seriam o eixo durante a Segunda Guerra Mundial, beleza? E pelo equilíbrio de forças entre os países desenvolvidos e os países do chamado Terceiro Mundo. Errado também, já que os países do Terceiro Mundo nunca estiveram em equilíbrio de força com os países desenvolvidos. Pessoal, e só lembrando que a Guerra Fria foi a disputa política e ideológica entre os Estados Unidos e União Soviética e não uma disputa entre
os países desenvolvidos e os países do terceiro mundo. 12. Naqueles tempos havia equilíbrio e medo de destruição mútua. Naqueles tempos, uma parte tinha medo de dar um passo extra sem consultar as outras. Era com certeza uma paz frágil e assustadora, mas, vista de hoje, ela nos parece suficientemente confiável. Hoje parece que a paz não é tão confiável. A declaração do presidente russo Vladimir Putin, dada em fevereiro de 2007, evoca. Então, melhor alternativa A, o mundo bipolarizado da Guerra Fria. 13. A Segunda Guerra Mundial fez emergir interesses e aspirações conflitantes que culminaram em relevantes mudanças nos 15 anos posteriores, 1945 a 1960. Entre esses novos acontecimentos é possível citar. Então, melhor alternativa A, o início dos movimentos pela libertação colonial na África e a divisão do mundo em 2 blocos. Então, o mundo foi dividido em 2 blocos, um capitalista liderado pelos Estados Unidos e outro socialista liderados pela União Soviética. E, após a Segunda Guerra Mundial, haviam muitas colônias tanto na Ásia quanto na África. Então, o que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética ajudavam esses países em processo de desenvolvimento, ajudavam certos grupos. Esses grupos brigavam entre si nesse país. O grupo que fosse vencedor, e se ele recebeu a ajuda dos Estados Unidos, esse grupo vencedor iria estar mais aliado a favor dos Estados Unidos, e se esse grupo vencedor tivesse sido ajudado pela União Soviética, esse grupo vencedor seria mais favorável à União Soviética, beleza? Então, por isso que eles falam de Guerra Fria. Foi uma guerra indireta entre Estados Unidos e a União Soviética, mas que em alguns países essa guerra indireta entre as duas superpotências realmente ocorreu, beleza? Então, principalmente nesses países em que estavam em processo de libertação colonial, beleza? 14. A respeito do período histórico mundial que se iniciou ao fim da Segunda Guerra Mundial, marcado pelo antagonismo de 2 superpotências, considere as seguintes informações. 1. Através do Plano Marshall, os Estados Unidos auxiliaram na reconstrução econômica de países europeus, o que obedecia ao propósito da doutrina Truman de conter o expansionismo soviético. Verdadeiro. 2. A criação da OTAN em 1949 e do Pacto de Varsóvia em 1955 consumou a divisão da Europa em 2 grandes blocos estratégico-militares. Verdadeiro também. Lembrando que a OTAN representava o bloco capitalista liderada pelos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia representava o bloco socialista liderados pela União Soviética. 3. Em 1962, a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba pretendeu ser uma resposta à intenção dos Estados Unidos de invadir a ilha, bem como a existência de mísseis norte-americanos na Turquia. Verdadeiro também. 4. A derrubada do Muro de Berlim em 1989 é um marco do fim da bipolarização das relações internacionais de mais de 4 décadas. Verdadeiro. Então, melhor alternativa é a alternativa A. C, 1, 2, 3 e 4 são corretas. Exercício 15. Leia com atenção os textos. Pessoal,
vamos ver primeiro o que a alternativa quer, depois a gente vai resolver ela. Então, a alternativa quer o seguinte: os textos referem-se respectivamente a... Aí ele dá as alternativas, beleza? Agora vamos para a questão em si. 1. A política internacional do pós-guerra apresenta duas características que a distinguem de todos os períodos anteriores: a universalidade das relações entre Estados e a bipolarização do poder planetário. A universalidade das relações entre Estados é fruto da desagregação definitiva dos impérios coloniais. A descolonização da Ásia e da África, que se iniciaram no entreguerras, praticamente se completa na década de 60. O aparecimento de dezenas de novos países independentes cria pela primeira vez uma diplomacia efetivamente mundial. Então, o texto 1 se refere à Organização das Nações Unidas, ONU. Pessoal, só lembrando que o processo de independência da África e da Ásia no pós-Segunda Guerra Mundial se deveu principalmente aos fatos dos países europeus estarem totalmente destruídos após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, esses países europeus não tinham mais condições de manter colônias na Ásia e na África, beleza? E por isso que se deu esse processo de descolonização, em que os Estados Unidos e a União Soviética ajudavam grupos desses países, né? Os grupos brigavam entre si e aquele que saísse vencedor, se fosse auxiliado pelos Estados Unidos, seria mais propenso ao capitalismo, né? E seria mais aliado aos Estados Unidos. E se o grupo vencedor fosse aquele que foi ajudado pela União Soviética, seria mais alinhado à União Soviética e tenderia mais ao socialismo. 2. A bipolarização do poder planetário é resultado do enfraquecimento geopolítico das antigas potências e da emergência de duas superpotências capazes de desencadear a destruição de todo o sistema mundial de estados. Então, o texto 2 refere-se a Estados Unidos e União Soviética. Texto 3. Comandando direta ou indiretamente dezenas de estados abrigados em suas áreas de influência, as superpotências encetam uma disputa pela hegemonia mundial que tem repercussões nos planos político, econômico e propagandístico. A diplomacia contemporânea se desenvolve em circunstâncias sem precedentes. Raras vezes existiu base menor de entendimento entre as grandes potências, mas tampouco jamais foi tão coibido o uso da força. Então, o texto 3 refere-se à Guerra Fria. Então, melhor alternativa, alternativa B. Pessoal, com isso finalizamos a aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.